Boa noite a todos. Conforme combinado, 20 horas em ponto, entrando ao vivo aqui em mais uma live do nosso projeto. Tô em casa, Rafael Fernandes, aqui no Varzinha da gente. Vamos aguardar aqui as primeiras pessoas entrarem. Já estou vendo aqui uma das nossas convidadas da noite, a Aline Guimarães, acabou de entrar. Jadeilza também acabou de entrar. Merinha, Samara, Rafaela, sejam todos bem-vindos. Vera, Adriana Carneiro, Zuleide, Joelma, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa 12ª live. Como passa rápido o tempo, né? Depois de amanhã, praticamente completa 2 meses que iniciamos esse período aí de quarentena, esse alerta aí em virtude da pandemia. E desde então iniciamos o nosso projeto Tô em Casa, Rafael Fernandes, que tem como objetivo, acima de tudo, trazer conhecimento, né? E a partir desse conhecimento repassar a todos vocês, com a ajuda de vários colegas, de vários profissionais da nossa cidade e também de região, da nossa região, de cidades vizinhas, de trazer conhecimento bacana e ajudar para fazer com que esse conhecimento se transforme em boas atitudes e essas boas atitudes transformem de forma positiva a nossa comunidade, as nossas comunidades, né? Nesse período agora de pandemia e também pós-pandemia, que se Deus quiser, logo logo a gente vai estar saindo dessa. E a nossa live de hoje ela é muito especial, ela traz um tema bastante importante e também polêmico, né? A gente sempre está trazendo, durante essas nossas lives, muitos dos desdobramentos acerca da consequência da pandemia que estamos vivenciando, né? Já falamos aqui sobre saúde pública, em suas variadas áreas e esferas, né? Falamos aqui sobre a questão do empreendedorismo, trouxemos uma pessoa do Sebrae, do Crédito Amigo, e várias nuances também foram levantadas, a questão de marketing digital. Mas uma das coisas que foi inclusive constatado e foram dados divulgados na própria mídia, que houve o aumento do número de violência doméstica nesse período, né? Em virtude da pandemia, as pessoas se isolaram socialmente, ficaram em suas casas, e a violência doméstica, principalmente aquela conjugal, né? Principalmente, casos de homens batendo em mulheres ou então agredindo verbalmente, né? E vem a questão da agressão psicológica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com 2 advogadas convidadas, né? Uma delas é nossa conterrânea Jadeilza, que vai ser a primeira entrevistada da noite. Logo em seguida, a nossa também amiga Aline Guimarães, do município de Paulo Serras, que vai estar trazendo grandes discussões aqui, conhecimento muito interessante para que nós possamos nos atualizar e também levar aqui as mulheres da nossa cidade, da região, informações importantes sobre como elas devem se utilizar desses direitos constitucionais existentes, né, em nossa Constituição, para a sua proteção, para que possam realmente estar levantando a voz no sentido de se proteger e também de levarem outras mulheres, né, o desafio e também a coragem de denunciar, a coragem realmente de terem suas vozes ouvidas pelas autoridades e por toda a comunidade. Então, vamos convidar aqui nossa primeira convidada, Jadeilza Alves, ela que é nossa conterrânea aqui do sítio Varzinha, né, zona rural de Rafael Fernandes. Jadeilza, ela é advogada e tem pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. Jadeilza, inclusive, está passando a sua quarentena aqui na nossa cidade, Rafael Fernandes. Ela hoje reside no município de Natal, capital do nosso estado, e está aqui em Rafael Fernandes nesse momento. Vamos convidá-la agora para iniciar esse bate-papo que vai abrir nossa conversa aqui nessa noite tão importante. Vamos lá convidar a Jadeilza. Olá, boa noite. Oi, Jadeilza, boa noite. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos combinando, né? Nós dois de branco aqui. Para selar a paz. Pois Já que é, vamos falar de assuntos polêmicos, né? verdade. Como é que você está, minha amiga? Tá tudo bem? Tudo bem. Primeiro quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra participar do seu projeto. Esse, entre tantos, né? Que sempre valoriza os profissionais da nossa terra e, enfim, o nosso povo como um todo. Muito obrigada. A gente que agradece você estar aqui. Para nós é uma honra tê-la aqui. Eu estou percebendo aqui, Jadeilza, eu não sei se você está percebendo, se o pessoal que está aqui nos assistindo percebeu, mas está dando uma tremida, né, no seu vídeo. Tremendo um pouquinho.
Mas em qualquer coisa o pessoal comenta aqui. Eu acho que é mais em relação à conexão da internet. Mas está tudo bem. Pronto, Foram travadas bem bruscas, bem pequenas. Minha amiga, como eu estava falando aqui ótimo. mais uma vez, seja muito bem-vinda. Já temos aqui muita gente aqui online, que tenho certeza que está muito ansioso em ver. É uma filha da nossa terra aqui falando um pouquinho, trazendo informação relevante aqui na nossa live, nesse projeto que, acima de tudo, dá oportunidade também para pessoas da nossa cidade estar trazendo seus conhecimentos e, mais do que isso, inspirar outras pessoas, né? E antes de tudo, a gente entrar no mérito ali da nossa discussão de forma mais global, eu tenho certeza absoluta de que você, na sua experiência enquanto mulher da nossa Varzinha, né, literalmente, do sítio Varzinha, você tem muito a trazer também sobre a sua luta, né? Você que começou em meio a um período em uma situação de adversidades, né? A situação financeira, uma jovem do interior do Rio Grande do Norte, residente na zona rural de Rafael Fernandes, né, com várias dificuldades, conseguiu, né, dentre tantas dificuldades existentes impostas pela própria sociedade, pela questão aquisitiva, chegar ao seu objetivo, que era conseguir ter o diploma de advogado e hoje está exercendo essa profissão que você tanto ama. Como eu sei, todos bem sabem que tem um mínimo de convivência com você. Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua origem, porque quando a gente fala aqui sobre o direito da mulher, sobre a história da mulher, as conquistas, eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho para a nossa realidade, da nossa cidade também, inspirar tantas outras pessoas que também estão ali começando e que muitas vezes não encontram muita inspiração, não encontram muitas oportunidades, quando na verdade eu sei que essa oportunidade está dentro de cada um de nós, dentro de cada um de nós, né? Então, queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso para que nós possamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Tá ótimo, Vinícius. Eu costumo dizer que, comentando o que você disse, né? A oportunidade quem faz é a gente, né? Lógico que, sei lá, quando tudo foi vivenciado por mim, era 15 anos, as coisas tinham mais dificuldades, né? Hoje, as oportunidades estão aí para quem quiser aproveitar. Mas não tem como mensurar as dificuldades que foram enfrentadas, porque só quem viveu mesmo, né? Mas quando a gente nasce com, sei lá, com o instinto de querer vencer, se aproveita a oportunidade e existem muitos anjos no caminho que acabam ajudando a gente, né? Porque quando a mulher, ela já nasce, infelizmente, com um estigma de que tenha que casar, tenha que ter filhos, e involuntariamente a gente já começa a vivenciar isso sem perspectiva, principalmente quando se nasce em uma, como você bem falou, zona rural, filha de pais que não tinham uma condição financeira, né? Então, às vezes tem pessoas que me perguntam o que me levaram a querer estudar, a querer ser, por exemplo, advogado, que não estavam nos meus planos, nunca estiveram. Mas sim, talvez fosse uma revolta interna de que isso não seria uma imposição que eu teria que aceitar, né? E hoje, os passos que... Falhou para mim aqui a imagem, Jadeilson. Não sei se para você. Não estou ouvindo mais Jadeilson. Alguém também não está ouvindo? Parou a imagem dela para vocês também, pessoal? Alguém comenta aqui só para a gente alinhar aqui. Ainda não retornou aqui para mim. Voltou. Eu acho que a conexão voltou. Pronto. Qualquer coisa, segura a turma que está em casa para desconectar um pouquinho. Então, já está todo mundo desconectado. Eu acho que não está legal mesmo a rede. Então vamos lá. Pode continuar, minha amiga. Tá tudo ok agora. Pronto. Então, isso. Quando a gente busca oportunidades, às vezes fica um pouco dificultoso, principalmente por ser mulher, né? Sim. Também existe isso. Tanto que na minha casa somos 4 filhos,
eu sou a única mulher, a única que teve a coragem de sair de casa, de buscar oportunidades, de enfrentar, seja lá o que fosse, para poder ter um diploma, Sim, por exemplo, né? sim, Então, as sim. dificuldades existiram, sim, existem ainda hoje. Hoje, infelizmente, a sociedade, ela exige que nós, mulheres, tenhamos, como é que eu posso dizer, tenhamos que dar um retorno à sociedade, que você tenha que casar, tenha que ter filhos, enfim, uma coisa de cada vez. Então, quando você não foge desse percurso, às vezes a sociedade acaba cobrando e estigmatizando mais ainda você como mulher, né? Sim. Mas, Jadeilza, durante esse processo aí evolutivo, né, de você sair da zona rural, de você, no período dos estudos mesmo, eu assisti um relato de uma pessoa lendo sua história, né, sua biografia, você falando que em um determinado momento precisou trabalhar numa residência, né, na questão de limpeza doméstica, para tentar realmente tirar um pouquinho do trocado ali para você conseguir ter os seus estudos. Desde o início você tinha essa determinação de que era o estudo que ia fazer você vencer na vida? sempre, sempre. Meu pai era uma pessoa muito humilde, mas ele pregava isso para a gente, que se a gente quisesse ter uma oportunidade na vida, teria que estudar, porque ele não poderia nos dar nada além disso. E, de alguma forma, eu absorvi isso. Então, por mais que eu tenha iniciado minha vida na roça, que quem me conhece sabe que eu, com 8 anos, eu trabalhava na roça. Aos 13, 14 anos, fui ser empregada doméstica em uma residência, mas eu nunca deixei de estudar. Quem me conhece sabe que eu lia os meus livros, eu estudava o que dava, porque dentro de mim eu sabia que seria a única saída. E foi. Sim, Está sendo, né? sim, sim. E eu acho até interessante a gente abrir um parênteses nesse momento da nossa conversa aqui, porque às vezes as pessoas acabam estigmatizando, né? E de forma até pejorativa, Exato. ela veio da zona rural, então é como se a zona rural fosse um local inferior, que as pessoas não têm um QI elevado como uma pessoa da cidade. Não é nada disso que a gente está falando aqui. A gente está falando em cima de Não, de forma buscar alguma. sonhos, né? E a gente sabe É que isso. naquele momento, principalmente, da sua vida, que você estava buscando, por exemplo, o curso de Direito, não existia o curso de Direito aqui na nossa região, como tem hoje já em Paulo dos Ferros, né? Claro que é Isso. particular, mas a gente sabe que tem um acesso hoje a ProUni, né? Enfim, né? A gente sabe que tem várias oportunidades, um leque que facilita muito, né? E naquele tempo não tinha. Então, realmente, você tem que sair daquela realidade em busca dos grandes centros dessa oportunidade. Então, aí vem o pulo do gato para realmente mostrar a sua coragem de ter chegado onde chegou, né? E de forma alguma jamais minimizando a zona rural, porque eu tenho certeza de que você, assim como eu, e tantos rafaelenses amam a zona rural. A agricultura, ela faz parte da construção da nossa cidade e de todo o nosso país, e a base, né, e todo o nosso respeito a todos os agricultores e agricultoras da nossa cidade, né? Exato. E se, Exato. se tem uma coisa que eu percebo, Jadez, é que você, apesar de ter crescido na vida, buscado, né, os seus sonhos, hoje está morando fora, mas você tem um amor muito grande pela nossa vazinha, né, pela sua terra. Sempre, sempre. É tanto que já faz mais de um mês que eu estou por aqui e a vontade de ir é zero, de voltar, né? Eu imagino, eu imagino. Jadez, e aí você se forma, né, consegue esse sonho, né, e nesse período todo, até você chegar a receber o seu diploma, foram várias e várias dificuldades. Teve algum momento que você, na condição de mulher, olhou assim e disse assim, eu sou incapaz de conseguir isso aqui, porque eu estou vendo que tudo está conspirando contra, você sempre foi determinada nesse propósito. Porque a gente sabe que existe muito preconceito em relação até ao fato de você ser mulher em alguns momentos, né? E a advocacia, então, que é uma área que é tão masculina, né? Existe tantos advogados, sempre foi, desde o início, e os tempos para cá que as mulheres vêm ocupando mais espaço também nessa profissão. É. Não, eu nunca senti nem sequer medo. Eu sempre Uhum. quis, e fui, segui, né? As dificuldades foram imensas, mas eu nunca fraquejei por elas. Mas é interessante falar sobre isso, essa questão na advocacia, por ser mulher, mas eu tive um incentivo desde o início para o direito do trabalho. Então já foi Sim. algo mais
E aí, por ter vivenciado essa questão de ter sido empregada doméstica, de ter vivenciado na prática, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, e eu tiro o meu chapéu para qualquer pessoa que exerça hoje, que não é uma profissão menos digna de nenhuma delas, né? Então, talvez por absorver isso, eu tenha direcionado meus estudos, e aí é tanto que eu tenho especialização em Direito do Trabalho e atuo principalmente na área, né? E desde o início eu foquei nessa perspectiva, de alguma forma tentar ajudar os trabalhadores, as pessoas que de alguma forma se sentem violadas, têm seus direitos violados, né? Verdade. E hoje eu tenho a alegria e a honra de poder ajudar essas pessoas. Às vezes, muitas vezes no escritório, do que o meu vivenciado. Travou novamente para mim. É sempre uma alegria. Travou, né? Acho que tá voltando. Pronto, acho que voltou. Pronto. E para mim é sempre uma alegria poder ajudar pessoas que muitas vezes... Ser advogado também é ser psicólogo. Então tem muitas vezes que chegam pessoas no escritório que querem mais ser ouvidos. Então a gente atende pessoas que são obrigadas a trabalhar por um bem inferior ao que é devido, com carga horária, e não distancia muito do que eu vivenciei. Então, eu sempre, desde o início, fui por essa prática e atuo principalmente no direito do trabalho, mas sempre direcionado por essa questão de não ter medo de enfrentar nenhum desafio, enfim. Já dei exatamente nessa pauta do direito do trabalho, dos direitos trabalhistas, né? Que uma das bandeiras mais levantadas em todo o mundo, desde o início mesmo, quando começou-se os movimentos lá na Europa, a Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Primeira Guerra Mundial, a conquista do primeiro voto feminino, né? Que aqui no Brasil, eu estava até tentando relembrar, né, a história do Brasil. Tem um professor aqui de História Online, Zeneberg está aqui online, ele pode confirmar para a gente, né? O primeiro voto feminino aconteceu no ano de 1934, né, no governo Vargas, né? Foi institucionalizado o voto feminino e foi uma luta constante, né? E você no dia a dia no seu escritório da advocacia, né? Tenho certeza de que você vê várias situações, né? Realmente de que a mulher ela é colocada numa posição inferior, né? Através dos seus direitos trabalhistas, apesar da Constituição em tese, né? Na teoria ali está apta para todos, ter o mesmo direito, mas na verdade a gente sabe que tem realmente uma balança um pouco desequilibrada ainda, né? Apesar de toda a conquista que a mulher buscou durante todo esse tempo e chegou até aqui. Como é que você visualiza esse cenário? Como é que você encara hoje na realidade essa balança? Ela está muito, muito diferente, o equilíbrio dela está mais equilibrado? Como é que você vem sentindo aí pela sua experiência como advogada nesse ramo trabalhista? Vinícius, há um desequilíbrio, é tanto que o salário, se for comparar o salário do homem e da mulher, em alguns segmentos, a mulher ganha menos, né? Então, há um desequilíbrio, sempre houve, é tanto que se a gente for estudar a história desde o início, as mulheres, elas tiveram muitas conquistas, mas ainda há esse desequilíbrio, sim, com certeza. E interessante buscar essa questão das conquistas femininas. Eu até estava vendo um historiador, ele falando que as conquistas das mulheres nunca foram dadas por uma pessoa que tenha, por exemplo, realmente as mulheres hoje elas estão com direitos a menos do que os dos homens. Não, elas sempre tiveram que batalhar por isso, né? E hoje, diretamente ou indiretamente, a classe busca para essa questão da igualdade que a Constituição prega, mas infelizmente ela não, na prática ela não existe como é para ser, né? Então a gente tem uma busca incessante, mas o desequilíbrio ainda é muito presente. Verdade, Adeus. E a gente tem situações como, por exemplo, a questão do direito. A gente estava falando sobre o direito da empregada doméstica, né? Que você já vivenciou isso na prática de forma informal, né? E hoje existe na legislação a questão da importância, da oportunidade dela ter uma carteira assinada, né? Apesar de que a gente visualiza ainda o cenário de muitas vezes o patrão ele driblar um pouquinho
ou não contrata a carga horária ideal para poder assinar, vai até certo ponto, ou então faz de forma informal. Então, assim, os direitos eles vêm, mas muitas vezes eles não são cedidos como deveriam ser na prática, né? Acontece muito disso. Exato, exato. É tanto que a empregada doméstica, ela passou a ter todos os direitos como uma empregada normal, vamos chamar assim normal pela CLT, Sim, a partir de sim. 2015. Mas até Aham. 2015 ela não tinha uma série de direitos ainda firmados. Então, e ainda Acho que falhou novamente a Deus aqui. Pronto, voltou. Não sei se eu estou conseguindo te ouvir. agora sim, voltou? Pronto, pronto. Agora perfeito, perfeito. Voltou. É isso, Jadeuza. Acho que a gente já conseguiu trazer um pouquinho aí da sua inspiração aqui para tantos Rafaelis e pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu estava vendo aqui agora um comentário do nosso amigo Zildenberg, professor de História, ele falando o seguinte, ele que é professor da rede estadual de ensino, daqui de Rafael Fernandes, ele falou, nossos alunos têm muita dificuldade de sonhar, e eu pergunto o que eles querem ser quando crescer. E quando um deles disser que querem ser advogado, eu termino citando várias pessoas da nossa cidade. Certamente você é uma delas, né? Então, eu acho que, acima de tudo, a gente termina esse nosso bate-papo aqui, a sua participação, falando sobre a importância de sonhar e, mais do que isso, de colocar esse sonho em prática, né? Através da nossa vontade de querer realmente, não no sentido financeiro da coisa, mas no sentido de propósito, né? Eu tenho certeza de que você teve muito propósito em sua vida, ainda tem até hoje, para ter chegado até aqui. Sim, sim, claro, claro. É muito bom ter esse elogio de Zildenberg, porque ele também fez parte da minha vida acadêmica, né? E pessoal também. Tudo que ele sempre incentiva os seus alunos a sonharem. E é interessante que a gente deve ouvir essas pessoas, né? Sobretudo ele, que também é um Sim. guerreiro que batalha aí dia após dia para estar ensinando aos seus alunos, para direcionar para o caminho bom, né? E o segredo é não desistir dos sonhos, por mais que a gente entenda de que eles são impossíveis, porque na verdade não são. Basta a gente lutar um pouquinho, fechar os olhos para as coisas ruins, para as pessoas que querem que você não vença e seguir. É bom a gente só abrir os olhos para o que é bom. O que fica de ruim, fica. Ok, minha amiga, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. A gente fica naquela ansiedade para chegar na hora, mas passa tão rápido, né? Dava até para a gente conversar Né? mais. Mas o Instagram ele dá o limite máximo de 1 hora para o bate-papo. Queria deixar aqui a palavra aberta para você fazer suas considerações finais, agradecer e também trazer uma mensagem de inspiração a outras Jadaíusas que existem aqui na nossa cidade, que estão aí ou na zona rural, na cidade, mas que talvez olhem para o horizonte assim e vejam aquele sonho tão distante, mas você que é uma prova viva de que realmente é possível, né? O que é que você fala para essas pessoas? Só repetir o que eu já tinha dito, não desistir, não desistir. Por mais que as dificuldades existam, a gente sempre vai ter, né? Independente de todo mundo para chegar aonde quer chegar, tem dificuldade, né? Você teve as suas dificuldades para ter a sua Sim, formação, para ter a sua profissão, para estar verdade. aí falando, desenvolvendo e criando projetos, né? Então, todo mundo tem suas dificuldades. Então, é não desistir jamais, não fechar os olhos para os comentários negativos e se apegar ao que é de bom, positivo, aos anjos que aparecem, porque são muitos, e seguir, Verdade. não desistir jamais. Perfeito, Jadeilson. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui nesse momento. Tenho certeza de que enriqueceu demais e trouxe um pouquinho desse calor humano que a nossa vazinha tem. Tantas pessoas sonhadoras como você que também gostam de colocar em prática e são referência para tantas outras pessoas, não só de Rafael Fernandes, mas também da nossa região. Tem muita gente aqui que está assistindo que eu sei que não é de Rafael Fernandes, está até aplaudindo aqui, né? E eu sei que são pessoas que você já cativou e conquistou fora e também está levando o nome da nossa Varzinha para outras regiões, para outras pessoas, para outras histórias. Então, muitíssimo obrigado e ficamos à Eu que disposição aqui agradeço. no Varzinha da gente, tá bom? Tá bom, obrigada, Vinícius. Tchau, Valeu, minha tchau. amiga. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado, Jadaíus. E agora vamos convidar aqui
a nossa amiga e também advogada, Aline Guimarães. A Aline, que ela é advogada também, como já falei para vocês, e é especialista em Direito Constitucional e Tributário pela FACEP, e também ela é mestre pela UERN. E também ela atualmente é presidente da Comissão da Mulher Advogada de Paulo Freire. Vamos convidar aqui a Aline para também trazer suas considerações e enriquecer aqui o nosso bate-papo nessa noite tão importante sobre os direitos das mulheres. Deixa eu Oi, ajeitar Aline. aqui. Oi, Vinícius, Boa tudo noite, bom? tudo bem? Tudo Tudo em tranquilo? paz. E você? Tudo certo. Estou ouvindo perfeitamente seu áudio aqui. Tá? Tudo Tô. ok, né? Seja muito bem-vindo ao Varzinha da gente. Obrigada. Aline, a gente tem Obrigada. muita coisa para conversar aqui. Você tem muito a acrescentar para esse momento que a gente está conversando, mas você tem uma coisa que a gente tem a percepção quando a gente fala em direito da mulher, sobre a Lei Maria da Penha, né? Que é um ícone, é um marco. Eu tenho certeza de que os direitos das mulheres, principalmente quando a gente fala em relação à questão da agressão contra a mulher, tem um marco antes e depois da institucionalização da Lei Maria da Penha, né? Fala um pouquinho sobre isso, traga mais informações para que nossos internautas possam entender esse contexto, para a gente poder falar um pouquinho sobre o direito da mulher nesse período tão adverso, agora com o aumento do número de violência doméstica, né? Primeiro, agradecer o convite, né, Vinícius? Você que tanto engrandece Rafael Fernandes, dá visibilidade, trazer histórias, como a colega agora há pouco, realmente emocionam. É necessário trazer à sociedade a possibilidade, sim, de crescer, de saber que as pessoas de Rafa Fernandes têm visibilidade hoje diante do Alto Oeste, diante do Estado, diante do mundo, de onde quer que elas estejam. É Obrigado. realmente gratificante poder ter esse diálogo, trazer o diálogo da agressão à mulher, a agressão doméstica da mulher para dentro das nossas casas, num período tão tenso, num período tão conturbado das nossas vidas. E, principalmente, o quanto o Vazinha da gente está fazendo a diferença. Eu já acompanho vocês há algum tempo, a gente, inclusive, é vizinho de escritório, Sim, sim. mas, mas realmente é cativante. Parabéns pelo trabalho, pela Obrigado, amigo. equipe, que eu sei que isso tudo não surgiu sozinho. É. Pode ter surgido da sua cabeça, mas com certeza É, tem muita gente boa por trás hoje também. é um sonho coletivo que envolve não só rafaelenses, mas também pessoas da região. E para a gente é um enorme prazer saber que você hoje está contribuindo também para essa história. E eu tenho muito orgulho de participar também. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o que Vamos é lá. a agressão, sobre o que é a Lei Maria da Penha, sobre quem é Maria da Penha, né? A gente tem um marco na história do país, e posso falar com muita tranquilidade do mundo, porque a gente rompeu as nossas fronteiras, que é a mulher Maria da Penha. Quem é Maria da Penha, né? A gente sempre escuta muito falar, Dia da Mulher sempre tem uma representatividade maior, mas ao fundo a gente não sabe quem é. Verdade. E, assim, quem tiver a oportunidade de assisti-la, ela tem muitos vídeos no YouTube falando dos relatos. Ela também tem um site que é Maria da Penha, se eu não me engano. institutomariadapenha.org.br. Depois eu vou até passar alguns números e alguns sites para você disponibilizar no Vazinha da gente para as pessoas terem É. acesso. E Maria da Penha é um caso específico que virou uma causa. Ela ganhou amplitude por seu relato, por não ter se calado, por ter tido apoio. Maria da Penha, ela é uma farmacêutica bioquímica, ela ainda é viva, assim, Uhum. e que, pasmem vocês, né, essa perspectiva de que a gente não tem, que as pessoas que sofrem violência doméstica não têm tanta instrução, Maria da Penha quebra totalmente esse paradigma. Maria da Penha tem mestrado, inclusive, em farmácia em São Paulo. Foi, inclusive, onde conheceu o seu ex-marido, que era colombiano e fazia mestrado também lá em São Paulo. E quando terminaram o mestrado, casaram, vieram morar no Ceará e tiveram 3 filhos. Até aí, um homem como outro qualquer, normal, bom marido, tudo ok. Só que aí a gente cai naquele dilema. Aquela ideia machista de que você já sabia quem era quando casou. Só que Maria da Penha não sabia. Ele realmente teve uma mudança quando conseguiu a nacionalidade brasileira, porque ele é colombiano, e também quando ele conseguiu uma pouco de aquisição financeira. Ele
Depois que teve os 3 filhos e teve a aquisição financeira, começou a agredir verbalmente, depois passou a todos os tipos de agressões possíveis, até chegar à tentativa de feminicídio, por 2 vezes. E isso é um traço muito forte da história dela, quando ela fala assim, é muito emocionante. Eu tive prazer de vê-la em Fortaleza há um mês, mais ou menos. Ela é de Fortaleza, né? Ela é de Fortaleza, né? Se eu não me engano, ela é do interior, mas mora em Fortaleza. Sim. E eu tive o prazer de vê-la, assim, tirei foto, óbvio que a gente tem que pietar, né? Uma pessoa dessa. Mas ela, falando da história dela, é inacreditável. O ponto de resiliência, de você sair de uma história muito triste e transformar essa história em um marco. Não existe como falar em direitos feminista, em falar em direitos da mulher no país, sem falar de Maria da Penha. Uhum. E ela, em mais ou menos em 1977, mais ou menos, começaram as agressões com seu ex-marido, inclusive ele é falecido, seu ex-marido, e com o tempo ela foi denunciando. Denunciou, até que teve as tentativas de feminicídio que não deveriam ter acontecido, já que o poder brasileiro devia ter atuado, mas infelizmente foi inerte. E ela teve julgamento, tiveram julgamentos em instâncias, e ele, apesar de ser condenado, ela nunca tinha seu direito reconhecido, efetivado. Até que, inclusive, com a ajuda... o ponto ápice, eu estava até vendo, que foi, ele deu um tiro nela, ela dormindo, né? Parece que era 6 horas da manhã e ela simplesmente foi baleada dormindo. Ele simulou um assalto, né, na residência. E eu estava fazendo a leitura exatamente, assistindo também alguns vídeos dela, e ela falando que demorou 19 anos para que ele pudesse ser punido como deveria ser punido pela legislação brasileira, né? Mais especificamente, 19 anos e 6 meses. E que, por sinal, o Brasil nunca tomou uma atitude coerente diante das agressões de Maria da Penha. Ela teve que recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, muita gente envolvida, até que o Brasil, isso em 98 ela recorreu, e depois de muito tempo, só em 2001, depois que o Brasil não respondeu nenhum ofício, nenhuma intimação, o Brasil foi extremamente inerte em relação a Maria da Penha, a Corte Interamericana deu várias sanções para o Brasil e ele teve que se redimir. É tanto que o estado do Ceará pagou uma indenização, porque financeira, obviamente, até pelos grandes prejuízos que ela teve, porque o primeiro ponto foi de que o processo tinha muitos vícios, então nunca conseguia ir para a execução de pena porque os processos eram todos viciados. Sim. Então, ela passou muito tempo para conseguir, só que em 2001 conseguiu, enfim. Só que isso apenas em 2006 foi quando a lei foi criada. E a lei é uma forma de moralizar a situação de Maria da Penha, de gratificá-la de alguma forma de reconhecimento. Não por menos, foi sancionada na época de Lula, e o mesmo denominou que seria conhecida de Maria da Penha. E aí vem o nome da lei que é tão conhecida e tão famosa. Aline, eu até estava assistindo também a entrevista de Maria da Penha, eu achei bem interessante que o repórter na entrevista estava perguntando a ela como eram as agressões, porque a gente tem aquela visão de que a agressão é somente aquela que você bate, que você soca, que você balança, bate com a cabeça na parede. Não é só isso, né? Eu achei interessante que ela falou assim, as minhas agressões principais eram agressões psicológicas, né? Quais são hoje os tipos de agressões, de violência contra a mulher que a lei de Maria da Penha discute e pune, né? Através da nossa legislação? Hoje a lei Maria da Penha abarca 5 tipos, que muita gente não conhece. A gente sempre cai no vício de achar que o problema é o físico, né? A agressão física. Mas a agressão física, quando a gente até coloca em debate, é o último tipo de agressão. Antes disso, muito provavelmente você já sofreu agressão psicológica, agressão moral, patrimonial, sexual também. Então, assim, é interessante que a gente pormenorize cada uma delas. Sim. A psicológica. Existem alguns tipos de violência psicológica em relação à violência doméstica. Existe um termo bem conhecido no feminismo que é gaslighting. Gaslighting quer dizer, na tradução direta, que é manipulação. É quando você manipula
a pessoa ao ponto de ela achar que ela não é capaz, de que ela não é uma boa pessoa, de que ela não tem capacidade de se sobressair na vida. E isso é um grande problema. Porque quando você diminui a pessoa ao ponto de inferioridade, fica aberta a diversas formas de agressões. Sim. Outro ponto da violência psicológica, muito conhecida também, é o stalking, que a gente usa na internet muito, né? Ah, stalkeando, o pessoal fala até stalkear. É stalking, mas fala muito stalkeando. Pois é, fala muito isso, só que existe o stalking que de fato é crime, que é quando uma mulher está no seu ambiente de trabalho e o companheiro, ou seja, a mulher está observando do lado de fora, persegue, segue, sai de casa, ele está observando, redes sociais, ligações, isso é muito sério. E isso também é crime. Outro ponto que é bastante interessante é a agressão doméstica patrimonial. O que vem a ser o patrimônio, né, nessa questão? Eu vou citar um exemplo, assim, alguns exemplos que são na minha vivência enquanto profissional, que é, no caso, quando vai o divórcio, aparece divórcio no escritório, e eu até uma época dessa atuava muito em divórcio, e as mulheres não sabiam o que tinham. Os direitos. Não, não era nem questão deles, os patrimônios. Os patrimônios, entendi. Os bens, elas não tinham a dimensão do que tinha, porque, de fato, o homem ocultou o patrimônio, se desfez, ou mesmo nunca informou que tinha mais de um emprego. Olha que chocante. Você viver com uma pessoa numa casa todos os dias e não saber que tem 2 empregos, e não só uma fonte de renda. E isso assim, essa agressão é de uma forma que, como são várias agressões juntas, quando elas vêm para o escritório, elas têm a perspectiva de que não precisam lutar. Não, eu não quero nada, eu vou deixar para lá. Só que quando começam a ter dimensão de tudo que viveram, aí não, pera, sofri agressões de ordem patrimonial também. E também é crime, desfazer de bens, não informar, enfim, várias outras vertentes. Outra, que inclusive é um direito feminista que a gente defende muito, é a ideia da agressão sexual. Quando a gente fala de agressão sexual, a gente acha, não, só alguma mulher na rua, né, que está passando e sofreu agressão, algum tipo de assédio. E isso a gente tem que rever, principalmente enquanto sociedade. A agressão sexual não se restringe a mulheres que foram atacadas na rua. Até porque quando entra na ideia de violência doméstica, não são as das ruas, mas sim as de casa, mulheres casadas. E a nossa sociedade machista impõe que uma vez você é esposa, você está à disposição do seu esposo a hora que você quiser. A hora que quiser. Quando fala de sexual, as pessoas acham que mulher casada não sofre violência sexual do seu companheiro. Mas como assim? Você não é casada? Tem suas obrigações de mulher, você não tem que ter a postura de mulher, tem que ceder sempre. E não é assim. É tanto que existem diversos casos de assédio sexual dentro de casa, marido e mulher, mesmo sendo casados, porque não houve o consentimento. Existe uma frase bem emblemática e bem simples que é não é não. Então, e mais uma vez, não é não em qualquer canto. Verdade. Numa micareta, em qualquer canto. Outro ponto também de violência que é contemplado pela Lei Maria da Penha é a violência moral. O que consiste a moral é a ideia de ameaças ou então exposição da mulher à sociedade, como injúria, calúnia, fotos íntimas e tantas outras coisas. Vinícius, um ponto que eu tenho que levantar para você aqui é que eu devia ter dito até antes sobre a Lei Maria da Penha, mas quem são as vítimas, né? Precisamos elencar primeiro quem são as vítimas, além de saber dos tipos de agressões. As vítimas são mulheres. Entender mulher no sentido amplo, com travestis e transgêneros, faz toda a diferença. Hoje, no Brasil, a jurisprudência já aceita que travestis e transgêneros também são considerados mulheres. Para a Lei Maria da Penha. São mulheres por vida, sua identidade social é inquestionável. Mas para a Lei Maria da Penha, ela também é considerada mulher. Então, se enquadra.
Quem é o agressor? Quando você pensa em agressor, quem vem na sua cabeça? Vinícius. Oi? Quando vem o Quando quê, você Aline? pensa quando você pensa em agressor, em Lei Maria da Penha, em agressão de violência, em violência doméstica, quem vem à sua cabeça? Ah, vem o homem, né? É o comum da gente É o sempre comum. pensar assim. Só É. que hoje há uma amplitude. O machismo não só é desenvolvido por homens, mas que também, infelizmente, é desenvolvido por mulheres. E a cultura machista também. Então, nessa perspectiva, mulheres também se enquadram como agressores, assim como homens. Precisamos levar em consideração que o número de homens e o número de mulheres agressores é bem É discrepante. bem discrepante. Mas não podemos nos desfazer desse dado. Inclusive, Outro ponto. eu tava ouvindo um depoimento de Maria da Penha, e ela comentava exatamente isso, que a Lei Maria da Penha é muitas vezes distorcida pelas pessoas, porque as pessoas têm a percepção de que é uma lei para incriminar homens, quando na verdade não é isso. É uma lei para defender o direito da mulher, né? E aí a agressão que vem a ela pode vir de homem, pode vir de mulher, enfim, é uma questão de defender o direito dela. Vinícius, é até interessante porque os debates sobre Maria da Penha sempre são muito vagos, porque cai naquele discurso de que homem também não tem direito, eu sou o José da Penha, o João da Penha, sei lá como é. Mas a questão é que os números de feminicídio, os números de agressão de violência doméstica, os números de agressão em mulher, mesmo que não sejam violência doméstica, são esmagadores. Não Aline, cabe argumento. aproveitando, vamos trazer aqui, eu sei que você tem alguns números aí, esses dados aí, principalmente após esse período do início da pandemia, né? Quando iniciou a pandemia, a gente teve assim, um crescente muito grande. Como é que estão esses números? O que é que você tem para nos passar agora? Vinícius, temos duas vertentes quando a gente fala de números. Primeiro que, assim, infelizmente estamos em pandemia, né? Então, nenhum dado é tão concreto, porque a gente usa os dados do sistema e os dados do sistema também são subnotificados. Então, a gente não tem um dado real, a gente tem dados de análise. Hoje, estima-se que no Brasil, em relação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos um aumento de 17% da violência doméstica. Existe um contraponto aí também, em que pese a violência doméstica ter aumentado as denúncias, os processos, a judicialização em si teve um declínio, pequeno, mas teve. Então, assim, o que gera essa análise? Temos muitas denúncias, temos poucos processos. Poucas punições. Impunidade. Poucas punições. Impunidade, na verdade. Para você ter ideia, Vinícius, antes da pandemia, nós tínhamos em torno, hoje, um dado muito claro, que o IPEA, inclusive, apresenta a gente, é de que a cada 7 minutos, uma mulher sofre violência doméstica, é agredida. Nesse tempo de live, sei lá, temos o quê? 15 minutos, pronto, já estamos a contabilizar duas, infelizmente. Também temos que levar em consideração outro contraponto, o nosso. A gente, às vezes, quando vai criticar, critica o mundo, mas a gente tem que trazer para o nosso espaço também, a nossa realidade local. Verdade. Temos hoje no Estado, segundo a Convenção de Registros Públicos do país, que foram investigados 6 estados, dentre eles o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, especificamente, temos um aumento de 34%. Nossa. Do ano passado para cá, o aumento de anual? Mês de pandemia. Tá. Tivemos um aumento relativo ao mês de abril, do tempo de pandemia passado. Vamos ver esse aumento de 34, se eu não me engano, é 34,2, se não me falha. Entendi. Outra questão, Vinícius, é que, infelizmente, alguns processos se perdem. A sociedade ainda impulsiona muito a mulher a não conseguir seus direitos. No caso, atrasa, né? Impulsiona não, atrasa. Temos hoje, no país, hoje nem tanto, porque a gente teve um mecanismo de mudança do direito da Lei Maria da Penha. Mas antes a gente tinha um grau de desistência absurdo. Ainda hoje as mulheres vão à delegacia e pedem para retirar as queixas. Ainda hoje, antes da pandemia, obviamente. Eram valores esmagadores, assim, de mulheres que davam um passo para trás e queriam retirar. Até que a Lei Maria da Penha teve uma mudança e agora o Ministério Público assume.
só pode ser retirado em alguns casos e por isso mesmo diante do juiz. Exatamente, para tentar inibir essas possibilidades, né? Do marido tentar coagir, enfim, né? Quando a gente fala de números também, é relevante trazer para o Brasil a ideia de que hoje, de processo judicial, segundo o CNJ, nós temos mais de 1 milhão de processos tramitando. Para a gente ter uma ideia, o que é 1 milhão? A gente não consegue nem visualizar. Então, na minha cidade tem 35 mil habitantes. O que é 1 milhão? 1 milhão é maior que toda a população de Natal. A população de Natal deve ter, acho que uns 900 mil. Ainda é maior que isso. Aline, então a gente percebeu pelo que você falou aí, a gente está com o tempo, a live do Instagram é somente 1 hora e a gente tem algumas coisas a falar aí, já estão surgindo perguntas aqui bem interessantes, mas só para a gente fechar o gancho aqui do que a gente está conversando, a gente já entendeu que realmente o número de impunidade está crescendo, infelizmente, né? As denúncias talvez diminuindo. Afinal, qual a recomendação que você dá? Quais são as possibilidades para as mulheres que estão aqui nos assistindo ou vão nos assistir posteriormente? Como elas devem denunciar em caso dessa agressão doméstica? Vamos lá. Primeiro, isso é uma coisa que eu aprendi muito na vivência de debates feministas. E isso eu atribuo muito às professoras Keila e Jéssica da FACEP, que são do OPA, um observatório regional daqui. E eu lembro que eu sempre trazia uma ideia muito prática, muito mecânica do direito para quando se tratava de mulheres. Uhum. E quando eu comecei a conversar com elas, debater algumas mesas redondas que fizemos esses dias, principalmente, elas falaram uma coisa assim que eu preciso rever minhas posturas, eu preciso rever o que eu passo. E um ponto principal de atitude da mulher que sofre violência doméstica, ou então de alguém que vocês conheçam, algum amigo, alguma amiga que sofra, é criar uma rede de contato. O que é uma rede de contato? São pessoas, uma ou mais pessoas, que você consegue confiar, que seja seu lado de fuga, a perspectiva de que, caso aconteça alguma coisa, você pode simplesmente sair de casa e ir para casa, ou então que vão lhe dar apoio financeiro, moral, intelectual, psicológico, o que for. Então, o primeiro ponto, antes de até da denúncia, é você saber que você tem segurança na sua rede de apoio, entre os seus familiares, entre os seus amigos, na sua cidade, o poder público. O poder público tem que atuar. O poder público tem que chegar junto. Em tempos de pandemia, principalmente, nós temos que trazer o poder público para dentro das casas, assim como você está trazendo com a vozinha da gente. Sim. Porque senão fica desassistido. É verdade. Que é uma denúncia, você fazer uma denúncia, você sofreu uma agressão física, por exemplo, fez uma denúncia, de imediato não conseguiu uma medida protetiva e voltou para casa. E aí? Como é que essa mulher vai ficar em casa? Não tem condições. Então, você precisa primeiro ter uma rede de apoio. Depois, você tem que diferenciar qual tipo de agressão, o que é que está acontecendo, para poder tomar o seu mecanismo. Obviamente que o primeiro passo é, eu indico que você encontre um advogado ou algum assistente social para dar os primeiros passos, para lhe encaminhar de alguma forma. Temos hoje 2 redes diretas telefônicas, que é o número 180, que inclusive eu liguei hoje para saber se está funcionando, porque infelizmente no nosso cenário hoje, tanto político, nacional, quanto de pandemia, perdemos alguns serviços. Liguei hoje, está tudo ok. Precisar fazer denúncia, 180, você cai no sistema. Sim, inclusive eu vou disponibilizar números para você colocar no Instagram. Perfeito. E também, caso seja uma violência que você não esteja vivendo, caso seja uma violência que, por exemplo, que normalmente a mulher que está sendo agredida não tem como, mas se um vizinho, se um amigo escuta, o número para flagrante é o 190, que é o da polícia. Certo. E a polícia vai imediatamente. E nesse trâmite acontecem os encaminhamentos. A delegacia civil daqui de Paulo Sérgio, em que pese está fechada para algumas coisas, para agressões de natureza leve e grave, está aberta para a Casa de Maria da Penha. Certo. Então, Aline, fazer a denúncia. Já que a gente está falando sobre essa questão de delegacia, a delegacia da mulher, a gente sabe que ela, hoje, no Brasil, existe principalmente nos maiores centros, né, capital. Se eu não me engano, aqui no Rio Grande do Norte é Natal e Mossoró, né? Me corrige se eu estiver enganado. Temos Caicó também. Tem Caicó também? Ah, bacana. Qual seria a importância de uma delegacia da mulher aqui na nossa região? Em Paulo Ferros, por exemplo, que é uma cidade central aqui para o Alto Oeste de Potiguar. Faria uma diferença muito grande? Qual a diferença da delegacia civil, por exemplo?
total, né, Vinícius? Assim, não tem nem como a gente questionar. Aí, a perspectiva de uma DEAN, que a gente fala Delegacia Aham. Especializada de Atendimento à Mulher, aqui na cidade. Hoje, a OAB, junto às instituições públicas de Paulo Ferros, IF, UFESA, FACEP também, mesmo em particular, também temos em relação ao UERN, todo mundo está se juntando para tentar pressionar o governo do estado para que venha uma delegacia da mulher para cá. Perfeito. Esse ano estava agendado, inclusive, um concurso de delegado civil e de policiais civis, que a gente, inclusive, deu entrada no processo. Não posso deixar também de registrar o grupo de pesquisa Alpendre da UFESA, que vai fazer todo o projeto da Delegacia da Mulher aqui em Paulo dos Ferros, como Bacana. também o Observatório OPA da FACEP, que vai dar apoio psicológico às mulheres que sofrem agressão. É um conjunto de atividades, de instituições, também posso falar da prefeitura, que deu todo o apoio, como em toda a região que vai ser atendida. Hoje, em Paulo dos Ferros, nós temos um déficit de agentes civis e temos um delegado, homem, muito proativo, diga de passagem. Tem uma estreita relação profissional no sentido de abertura para casos de violência doméstica. A OAB já chegou, já começou, está um pouco a par disso, mas há necessidade de uma delegada civil mulher. É muito diferente você tratar de uma situação exclusivamente feminina com uma mulher do que com um homem, que pese toda a competência dos nossos agentes, do delegado também daqui de Paulo Ferreira, mas há uma discrepância de disponibilidade, de tranquilidade em falar com a mulher e não sei com o homem. Verdade. Então, o que é que se precisa? Precisa que passemos dessa pandemia. O grau de importância é total, porque a gente tem uma região inteira como o Alto Oeste que não tem uma assistência especializada à mulher, e é necessário, porque nós temos uma demanda muito grande, e que principalmente precisamos desenvolver políticas públicas para o conhecimento, para tratar a agressão não como algo natural. Hoje, infelizmente, ainda tem essa visão, na verdade, que em briga de marido e mulher não se põe a colher. Então, temos que quebrar, tem que ter uma ruptura. Então, tendo essa ruptura, precisamos de poder público, precisamos de delegacia, precisamos de instituições de educação, precisamos entrar nas escolas, porque muitas crianças reconhecem agressões em relações aos seus pais. Então, tem que se entrar na escola, assim como tem que tentar várias coisas. Verdade. Então, é um trabalho de formiguinha, educativo acima de tudo, né? E de conscientização. Até falando sobre essa questão de políticas públicas, uma conterrânea da gente de Rafael Fernandes, Amanda Sonara, o nome dela, ela acabou de comentar o seguinte, não sei se você saberia responder, Aline. Ela colocou, boa noite, poderia falar depois um pouco sobre o fato da mulher fazer laqueadura na rede pública, ainda ser necessário a autorização do marido? Você tem algum conhecimento acerca disso ou não? Não, inclusive eu pensei que já tinham derrubado essa ideia. Fiquei surpreso, porque eu não sabia que tinha esse pré-requisito. Também não. Mas nada que não possa ser pesquisado, nada que possa a gente trazer essa resposta também. Me prontifico até conversar, até dar uma pesquisada e conversar e trazer para você postar no Instagram da Vazinha, porque é válido. Eu realmente não sabia. Até, eu acho que talvez tenha uma coisa a ver sobre a ideia de reprodutividade. Mas, mesmo assim, em tantos debates como o aborto, em tantos debates como o meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, então talvez a laqueadura tenha que ser revista. Ou não, precisamos estudar também para poder debater. Verdade. Mas, Aline, infelizmente o nosso tempo está quase acabando. Eu vou dar aqui, só finalizar e dar a sua palavra para finalizar, que daqui a pouco ele coloca a contagem regressiva aqui, 10, 9, 8. Mas queria só agradecer. Mais uma vez a você, para deixar você à vontade, a gente encerra quando estiver concluindo aqui. Tem gente aqui pedindo para deixar a live salvo, vai ficar salvo aqui. A gente vai fazer o download da live e colocar no canal do YouTube do Vazinha da gente, assim como todas as demais lives que a gente fez, viu? Thaísa, né? Thaísa está por aqui, exatamente. De Paulo dos Ferros também nos acompanha, também está nessa luta, conheço ela, das mulheres. Para finalizar, só uma pergunta, uma coisa que é muito deturpada e também é colocada de forma pejorativa por muita gente. A questão do feminismo, né? O que é o feminismo? Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, para a gente finalizar e concluir, já que muita gente não entende ou muitas vezes, quando tem algum conhecimento, são fake news que não tratam realmente da realidade. Vinícius, o feminismo é a luta, é a busca / luta por
igualdade de direitos de mulheres frente aos homens. Não é um dualismo, não existe essa ideia de Não dualismo. a guerra dos sexos, né? Não estamos trabalhando com isso. Mas o feminismo é uma vertente que busca do reconhecimento, da representatividade, da condição de trabalho, uma busca do reconhecimento social da posição da mulher. Hoje somos maioria. Eu trago para o meu nicho, que é a OAB, que tem inclusive uma frase brilhante de Fernanda Marinella, que é: hoje nós pagamos metade da conta e nós não temos direito de sentar à mesa. Quando a gente vai para as perspectivas públicas, quantas mulheres estão à frente? Verdade. Temos que ter mínimo, inclusive de forma eleitoral, 30% para obrigar a partida pública. É verdade. A participação da mulher na política, é verdade. Isso é apenas uma vertente do feminismo. Até pouco tempo, mulher não era reconhecida nem para voto, nem para pouco tempo mesmo. A perspectiva social da mulher, que até uma época dessa ainda que era muito forte, era de que mulher divorciada era uma mulher que não poderia construir sua vida. Existem muitos preconceitos intrínsecos e a luta feminina veio para reconstruir, reanalisar, trazer a real posição da mulher diante da sociedade. Não podemos mais manter esse discurso de tantos anos atrás, quando a gente está numa sociedade que evolui a cada dia. As leis não conseguem acompanhar o desenvolvimento social. Então, por que a mulher também tem que ficar atrás, sempre? A luta feminista é por representatividade, é por direitos, é por igualdade, por direitos mínimos. Por exemplo, vou dizer um exemplo da minha área, porque assim, é o meu lugar de fala, não posso me distanciá-lo dele também. No meu lugar de fala, a mulher, quando tinha um filho, até 3 anos atrás, sendo advogada, ela não tinha dilatação de prazo. Sim. A mulher advogada, se fosse para uma audiência, a audiência atrasasse, ela tinha que, inclusive, passar o dia inteiro, mesmo grávida de 9 meses. Inclusive, a lei que mudou isso em 2016 foi de uma mulher grávida que teve um parto prematuro, pós sair do tribunal. Então, não justifica a sociedade se manter atrás. Infelizmente, a gente ainda encontra muitas ideias machistas que tentam diminuir o feminismo. Uma coisa que a nossa colega falou no início é de que quando todas as lutas femininas não são conseguidas em conversa. Um dia um homem não acordou e disse: eu acho que a mulher tem direito. Não foi assim. Na verdade, se a gente não se manifestar, se a gente não for para a rua, não em tempos de pandemia, mas se a gente não for para a rua, se a gente não se mostrar, se a gente não debater, não ganha visibilidade. Infelizmente. E o feminismo veio para aflorar isso. E é uma questão cultural, né, Aline? Eu acho que assim, a sociedade às vezes cria uma situação de guerra, né? Guerra dos sexos, um fla-flu na política, no futebol. A gente vê realmente uma dualidade, o maniqueísmo, o bem e o mal, né? E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem uma herança cultural, nós carregamos isso. Você acabou de falar que há algum tempo atrás aprendeu com 2 colegas nos bancos da universidade a rever um pouco do conceito em relação a isso que a gente está falando, e ninguém chega pronto, né? Eu não tenho todo o conhecimento necessário, todas as práticas necessárias, então eu acho que não precisa a gente ter medo de aprender, né? De fazer a autocrítica, de entender que a gente está errado em algum momento, que até alguma expressão que a gente fala no dia a dia, ela pode ser machista, mas não é porque eu falo isso que eu estou sendo machista de forma proposital. Eu posso me autocorrigir e levar isso para mais pessoas, para que isso seja um trabalho cultural a ser feito, né? Então, acho que fica essa reflexão aqui no final do nosso bate-papo, que está quase acabando, né? Fica esse dever de casa para todo mundo aqui, que está aqui nos assistindo, não só pessoas de Rafael Fernandes, mas também da região. Quero muito agradecer a sua participação e deixar as palavras finais aí para você também agradecer e fazer as suas considerações finais a todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, Vinícius, primeiro, só agradecimento. Que bom que você está trazendo esse espaço para Rafael Fernandes também, para a região e para todo mundo que está ligado aqui no Vazinha da Gente. É necessário os debates. Não podemos deixar de citar algumas coisas, como eu citei. Se a gente fosse conversar aqui, a gente ia para 3, 4 horas conversando. Porque tem muitas questões, são muitas questões. Eu queria ter pincelado, pronto, um dado que eu vou trazer já para finalizar, é que eu não posso excluir
de forma alguma, e dar visibilidade ao feminismo negro no país. Os números de feminicídio, os números de violência doméstica contra mulheres negras são quase o triplo. Nossa. Quando a gente vai para o específico. Então, queria ter pincelado mais isso. Gostaria de ter pincelado também sobre as 10 segundos para acabar. Mas de toda forma, Aline, muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui nos assistindo. Até a próxima.